E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, galerinha, vamos mudar um pouco o curso das coisas e falar de uma personagem de outro universo paralelo, que é chamado de Kara no Kyoukai. Se bem que essa personagem aparece em outras linhas paralelas, inclusive em Fate, já que o Nasoverso acaba meio que cruzando as linhas alternativas. Mas enfim, a personagem na qual estou falando foi bastante pedida, a assassina de sangue frio e coração vazio, Shiki Void. Meus caros companheiros, se vocês acham que o Hassan é perigoso, é porque vocês não viram essa mulher em ação. Então, meus amigos, já deixa o like aí e se inscreva no canal, senão vai ser caçado pela nossa assassina. Não dá bobeira, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é mais que bem-vinda nesse canal. E já vou parando por aqui, e vou direto ao assunto. Porque se tratando de Shiki, meus amigos, eu tenho muito o que falar. Então bora lá, e vem comigo. Conhecida como Shiki Hyouge, essa personagem é a protagonista da série Kara no Kyoukai, embora ela também apareça em outros universos paralelos contidos no Nasoverso, incluindo Fate. Bom, Shiki nasceu em uma família de nome Hyouge, que faz parte da Demon Hunter Organization, que é uma organização muito importante nas histórias dos universos de Kara no Kyoukai, Tsukihime e Kagetsu Toya. Essa tal organização é composta por 4 famílias, todas com habilidades psíquicas como telecinese, telepatia e etc. Como faz a personagem Fujino, por exemplo. Para quem já conhece bem a franquia, sabe que ela consegue torcer coisas usando habilidades de telecinese. Inclusive, eu adoraria ver o Shinji sendo torcido por ela. Seria uma cena espetacular. Pra que agredir? Essa tal organização é responsável por caçar demônios, espíritos e todos os tipos de coisas envolvidas com o paranormal. Um assunto para um outro vídeo. O foco aqui é a Shiki, então vamos voltar para ela. Bom, a família dos Hyouge tem como base que o sucessor, aquele que deve ser o líder da família, teria que desenvolver dentro de si mesmo uma dupla personalidade, por mais bizarro que isso possa parecer. Então, os pais da Shiki, que tiveram 2 filhos, Kaname Hyouge e a própria Shiki Hyouge, notaram que entre os dois, a Shiki foi quem conseguiu desenvolver a tal da dupla personalidade, que era a característica que o líder da família deveria ter. Por causa disso, quando Shiki nasceu, ela ganhou um único nome, porém, esse nome é escrito em 2 diferentes tipos de kanji, deixando claro que ela seria o sucessor do clã. Então, estando ciente de seu futuro, Shiki passou a treinar suas habilidades de combate para desenvolvê-las. Quando Shiki já era uma jovem, seu pai a levou para conhecer o seu avô, e ouviu dele uma das coisas que ela passaria a carregar com ela. Seu avô lhe disse que as pessoas só podem matar alguém uma única vez na vida, elaborando que aqueles que mataram muitas vezes não são mais humanos, e estão fadados a viver com sua culpa até a morte. É neste momento que Shiki aprende a valorizar a noção que envolve o peso e a responsabilidade que acompanham um assassinato. Já no ano de 1995, quando Shiki atinge a idade de 16 anos, a família Hyouge se aposentou da tarefa de caçar demônios, e se estabeleceram como ricos proprietários de terras. Nesse caso, eles possuem uma grande mansão no estilo japonês, com um bosque de bambu além da parede externa. Shiki recebeu aulas de harpa japonesa, arranjo de flores, caligrafia, esgrima, jiu-jitsu e dança, além de estudar culinária como hobby. Ou seja, meus amigos, a mulher é perfeita para casar e dar amor e carinho. Olha isso, tem dom artístico, sabe cozinhar, dança bem e ainda serve como guarda-costas. Eu tô precisando de uma dessa. Só não fica muito bom em relação à dupla personalidade, aí eu tô ferrado. E já que estamos falando em dupla personalidade, vamos explicar um pouquinho sobre isso agora. Bom, como vocês devem saber, o símbolo Yin e Yang é relacionado a Shiki e tem a ver com a sua personalidade, já que esse símbolo é a representação da dualidade das coisas, como o bem e mal, as trevas e a luz, macho e fêmea, ou seja, sempre sendo forças opostas para formar um único ser ou existência. Em Shiki, esse conceito representa a sua dupla personalidade, o seu lado Yin, representando sua parte feminina, e seu lado Yang, representando sua parte masculina, tendo um certo equilíbrio entre as duas. Ah, agora eu entendi! E para facilitar ainda mais a sua compreensão, esqueça tudo que eu falei, porque na verdade ela não tem 2, mas 3 personalidades diferentes. Sim, 3 personalidades. Mas vamos explicar essa bagunça para que vocês compreendam. E vamos começar pela primeira personalidade dela, o seu lado Yin.
Para começar, eu nunca poderia imaginar que a personalidade de um personagem fosse tão relevante como está sendo nesse vídeo, mas vamos lá. Embora Shiki seja do sexo feminino, fisicamente falando, ela possui uma personalidade masculina também. Nos eventos de Kara no Kyokai, Shiki acabou sofrendo um acidente, um atropelamento para ser mais específico. Ela basicamente se jogou na frente de um carro, após tentar matar o personagem a qual ela tem um grande afeto. Após esse acidente, que não foi tanto um acidente, Shiki ficou em coma por algum tempo, e após acordar, ela já não sentia o outro Shiki dentro dela, no caso seu lado Yang. Com isso ela conclui que ele morreu, e sente um distanciamento de suas memórias. Ela não tem uma sensação realista de viver, sabendo que é Shiki, mas também não sente que realmente é Shiki. Ela espera recuperar a si mesma, e também o Shiki que aparentemente morreu, e para compensar, ela decide se colocar como uma pessoa fria, que lembra um pouco o Shiki masculino, utilizando um padrão de fala masculino e grosseiro. Que viagem é essa, véi? E ao mesmo tempo, em contrapartida, ela tenta agir como a Shiki feminina. Touko acaba entendendo a sensação de desapego que a Shiki sente, e teoriza que sua personalidade atual, na verdade, é uma terceira personalidade nova. Shiki tem uma personalidade enigmática, sombria, fria, mesquinha, sem coração, cínica, temperamental, impiedosa e altamente taciturna, parecendo não se importar com nada, mas ao mesmo tempo ela surpreendentemente reage de maneira feminina. Kokutou decide que se ela fosse comparada a um animal, seria algo como um coelho. Por estar ciente de sua normalidade desde a infância, sendo uma assassina que não sabia matar, ela odiava a si mesma e as outras pessoas. Desenvolvendo sua personalidade fria como resultado, ela secretamente desejou experimentar a felicidade de uma pessoa normal, e seu destino mudou drasticamente, desde que ela encontrou a materialização desse sonho. Devido ao seu impulso de matar, ela tenta ter a sensação de viver matando, mas nunca consegue devido a vários acidentes e obstruções benevolentes, e também por causa de alguns conselhos de Kokutou. Como alimentos, ela gosta muito de sorvete de morango, mas ao mesmo tempo, isso também é uma das coisas que ela odeia. What the fuck? Sim, eu sei que não faz sentido nenhum, mas o sentido da personagem é literalmente não ter sentido. E vocês vão entender isso quando chegar na última personalidade. Vamos para a próxima. Bom, o lado masculino da Shiki é a personalidade que controla o aspecto de negação ou negatividade. Esse lado é um assassino perdido, responsável pelos impulsos destrutivos de Shiki Hyugi. E mesmo que a única emoção que ele possa sentir seja matar, ele despreza seus próprios impulsos, e voluntariamente se torna a personalidade subordinada de Shiki. Ele tem a fala e os gestos de um jovem, ou seja, quando essa personalidade assume o corpo de Shiki, sua fala e seu modo de agir se tornam masculinos, porém, em um estilo que lembra um serial killer. Meu Deus do céu, Berg. Após o acidente sofrido por Shiki, a relação entre os três Shikis mudam quando Kokutou decide atuar como uma válvula de escape para os impulsos de Shiki, já que as personalidades de Shiki ficam se alternando em vários momentos na série. Eu recomendo, se você não assistiu ainda, a assistir os filmes de Kara no Kyokai, para você ter uma ideia mais ampla disso, caso alguém não tenha assistido. E por fim, a última e a mais roubada das personalidades Shiki, seu nome é Shiki Hyugi. Essa é a sua terceira e a real personalidade de Shiki. Ela não é o lado Yin, e tampouco o lado Yang. Ela é o que está no meio dos dois, e foi dela que surgiram os dois lados. Ela é a vontade do corpo que se manifesta como uma personalidade própria, e está diretamente ligada ao mecanismo chamado de raiz. Lembra sobre o que eu falei no vídeo do Fate Extra CCC, sobre os mecanismos que dão sinergia ao Nasoverso? Pois é, essa bela mulher não só está ligada à raiz, como ela é uma única existência com a raiz. Ela é a própria raiz em um corpo físico, podendo ser chamado de Void, que significa vazio. Daí você me pergunta, certo Lupe, mas por que essa terceira personalidade está presente em Shiki, se o objetivo dos Hyugi era ter um líder com duas personalidades? É bem simples, meus caros. Shiki Hyugi estava condenada a ser apagada pela Counterforce, exatamente porque sua origem está ligada com a raiz. Por causa disso, os Hyugi usou alguns métodos para evitar que a garota fosse apagada. Basicamente, quando Shiki nasceu, eles perceberam que a criança estava completamente vazia e sem personalidade própria. Então, para consertar esse problema, eles despertaram a força da origem de Shiki. Com isso, após ter despertado a origem dela, Shiki Hyugi tornou-se capaz de ver todos os eventos registrados na raiz. Vendo
Vendo que tudo na raiz era desinteressante e sem sentido, ela criou as personalidades de Shiki, exatamente como a família Hyuga queria dela. E com isso, ao mesmo tempo, ela usou essas personalidades para se esconder da Counter Force, estando totalmente oculta atrás das duas personalidades, que são chamadas de Shiki. E isso é o que eu chamo de estratégia, digna de aplausos. Então, devido Shiki Hyuga não ter interesse em nada, ela geralmente permanece adormecida dentro de Shiki. Ficando claro isso, vamos falar sobre as habilidades dessa linda samurai / assassino. Bora lá! E se preparem! Combate. Em termos de combate usando as mãos nuas, Shiki é uma artista marcial justa, sendo capaz de derrotar facilmente um grupo de adolescentes, como foi mostrado em uma das cenas de Kara no Kyokai. Shiki possui habilidades físicas aumentadas, o que melhora sua mobilidade durante a batalha. Ela aparentemente tem autodisciplina suficiente para suportar muita dor, já que não parou o seu ataque contra Fujino, que torceu o seu braço e praticamente o destruiu, porque posteriormente ele foi substituído por uma prótese construída por Touko. Além de ser uma perita em combate, Shiki é capaz de traçar as linhas da morte com os dedos, desde que o objeto oposto não seja de natureza física, ao ponto de cortar Araya e os Bonded Fields. Braço protético. Pelo fato de seu braço ter sido destruído, Shiki tem um braço protético mágico que lhe permite agarrar coisas à distância e também afetar objetos intangíveis, algo que foi mostrado na cena em que ela enfrentou Kiri Fujou, que é um fantasma que tinha vários outros fantasmas sob seu controle. Na época, Shiki usou seu braço protético mágico para agarrá-la pela garganta. Em termos de resistência, esse braço não fica muito aquém não. Segundo afirmado pela criadora dessa prótese, ele é forte o suficiente, ao ponto de que só um elefante poderia quebrá-lo. Além de sua durabilidade, esse braço tem uma carta na manga, ou melhor, uma faca no punho, pois ele tem um compartimento secreto que carrega uma faca secundária, caso Shiki precise de uma. Esgrima. Em termos de esgrima, Shiki foi treinada pelo seu pai desde muito jovem, e com isso, acabou adquirindo certa habilidade com uma espada, quase que no mesmo nível de Taiga Fujimura. Porém, o que torna a sua esgrima perigosa, não é nem tanto sua habilidade com a katana, mas sim a sua habilidade chamada de autossugestão. Para você ter uma ideia do que eu tô falando, essa habilidade da Shiki permite que ela reestruture o seu corpo a partir do cérebro, para então se tornar em alguém que é voltado apenas para a batalha. Em outras palavras, ela basicamente sai do modo de repouso e entra no modo guerra. Após ativar essa habilidade, todas as funções do corpo necessárias para a sobrevivência são removidas, e em troca disso, são ativadas funções necessárias para ser uma arma. Em outras palavras, ela não é alguém usando uma arma, ela se torna uma arma usando uma arma, e por isso ela é uma espadachim perigosa, pois usando facas, os seus ataques atingem cerca de 3 metros, já com uma espada e sua habilidade de autossugestão, essa medida dobra, e atinge incríveis 9 metros, ao ponto de que Araya afirmou que se ele não tivesse ferido Shiki em sua primeira luta contra ela, ele teria sido morto imediatamente. Eu falei para vocês que essa mulher é braba, e calma que eu ainda não tô nem na metade, pois para maior espanto de Araya, quando Shiki usa sua habilidade de autossugestão, ela deixa de ser a Shiki e se torna a Shiki Hyuga, atingindo o estado de Void, ou vazio. Ela se torna tão roubada nesse estado, que ela é capaz de lutar contra demônios mesmo sem o uso dos seus olhos místicos, e pode até mesmo ver o futuro como Akira. Naso afirma que uma batalha entre Shiki armado com uma katana e Shiki armado com uma faca seria muito parecido com uma luta entre Shiki e um dos fantoches do complexo de apartamentos de Ogawa, uma cena do filme 5, que é chamado de Espiral do Paradoxo. Além disso, Shiki impunha uma katana chamada de Kanezada Kuji, que é uma espada de 500 anos, e que ganhou uma grande quantidade de mistério. Sim, aquele mesmo poder presente no Magicraft de Morgana. Estão lembrados? Essa espada foi mostrada sendo capaz de obliterar o campo delimitado que Touko estabeleceu, simplesmente ao ser desembainhada. Algo bem impressionante, diga-se de passagem. Mas infelizmente, essa espada acabou sendo quebrada na batalha entre Shiki e Araya. Percepção dos olhos místicos da morte. Bom, como todos, ou pelo menos a maioria deve saber, Shiki possui olhos especiais, que são olhos místicos da percepção da morte. Nome legal, hein? Basicamente, após ativar essa habilidade, os olhos da Shiki ficam com essa aparência bem bonita. Eu confesso que eu gosto bastante. E além dessa beleza, eles podem ver as linhas de morte de um alvo, seja ele um ser vivo ou não vivo. E quando eu digo vivo e não vivo, é qualquer coisa que tenha forma. Essa habilidade funciona da seguinte maneira: quando ela ativa os seus olhos, Shiki consegue enxergar certas linhas que compõem os objetos. São basicamente pontos de energia dos objetos, e também onde todos eles são vulneráveis. Quando
essas linhas são atingidas e cortadas, isso irá causar morte instantânea independentemente do objeto que foi atingido. As habilidades de Shiki permitem que ela corte até mesmo objetos não físicos, como quando ela matou os fantasmas, e quando também ela cortou as linhas presentes nos ataques telecinéticos de Fujino. E como se não bastasse isso, em Shiki Hyuga, esses olhos parecem que não causam tensão no cérebro, como causa nos outros Shikis, por exemplo, o que deixa ela bem roubada, já que ela pode usar sem se preocupar com efeitos colaterais. Na sua luta contra Soren Araya, ela não foi capaz de ver as linhas de morte nele, isso porque Soren conseguiu se tornar um instinto vivo. Tentar matá-lo exigiria muito dos níveis avançados das linhas de morte, pois Soren atingiu um conceito superior ao de morte normal. Por essa razão, ela não conseguiu enxergar as linhas de morte dele, como foi mostrado no anime. Mas ainda em relação aos seus olhos, Touko afirmou que os olhos de Shiki estão diretamente ligados à raiz, à origem de todas as coisas. Então, consequentemente, os seus olhos estão muitos níveis acima dos olhos de Shiki Tono, que é considerado o seu oposto polar. Raiz. Agora, meus amigos, chegamos na habilidade que deixa a nossa amada Shiki ainda mais roubada. Na verdade, isso deixa ela na segunda posição dos personagens mais fortes do Nasuverso, perdendo apenas para Arcueide na sua forma de arquétipo terra. Shiki está ligada com a raiz, e na verdade, ela pode até ser chamada de raiz em si mesma, podendo se conectar onde todas as causas e efeitos começam, e onde tudo e o nada existem. Em outras palavras, Shiki Hyuga é diferente das outras duas personalidades Shiki, e pode fazer qualquer coisa. Ela é uma existência transcendente, ao ponto de que seu poder pode fazer as seguintes coisas como governar a matéria atômica, voltar no tempo para mudar a evolução e o desenvolvimento de toda a vida, e até mesmo reconstruir as ordens e leis do mundo estão dentro de suas capacidades. Exatamente o que você ouviu, ela pode aniquilar o velho mundo e construir um novo mundo sob ele. É por causa disso que a Counterforce tentou apagar a Shiki, porque inicialmente ela foi vista como uma ameaça. Todos aqueles que tenham ligação com a raiz ou se aproximam da raiz serão vistos pela Counterforce como uma ameaça. Isso mostra o quão poderosa essa personagem é, ao ponto de que ela é considerada atualmente uma das mais fortes do Nasuverso. Porém, mesmo sendo poderosa, quando ela está possuída por Void Shiki, sua habilidade de combate atinge um nível considerável, se igualando com Ciel. Porém, ela ainda consegue lutar defensivamente contra um ser no nível de um servo. Mas aí vem aquele velho ditado: para quem tem poder, habilidade para quê? No entanto, Shiki Void ainda é considerada muito mais forte que a Shiki em termos de habilidade, já que Shiki não conseguiria enfrentar um servo nem mesmo defensivamente, mesmo tendo mais habilidade em combate. Shiki, nas suas personalidades padrões, está acima de Arcueide normal, e também dos demônios primordiais, porém não seria capaz de enfrentar um servo nessa condição. Para isso, o seu lado Void terá que assumir o controle, e aí sim, fazer o estrago desejado contra quem quer que seja o inimigo, com exceção a Arquétipo Terra, na qual a própria Shiki Hyuga declarou que não é capaz de ver a sua morte, e que na verdade a morte não existe para ela, e que ela é um monstro. E tem uma razão para isso, mas eu só vou revelar quando eu for falar sobre a minha bela Arcueide, a segunda personagem que eu mais gosto nesse universo. Fato é, que no ano de 2007, o Nasu afirmou que Arcueide na sua forma original é o personagem mais forte do Nasuverso. Isso saiu da boca do próprio Nasu, só para constar. Enfim, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo do canal. Espero que tudo tenha ficado claro para vocês. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, eu tive que fazer muitas pesquisas, porque algumas coisas eu não sabia por serem meio confusas. Então, dá uma força aí, deixa o like, comentário e sugestão de vídeo. Eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Bom, mas mesmo com dificuldades, eu consegui achar todo o modelo da coisa, e espero que vocês tenham gostado de tudo que eu falei. Afinal, Shiki é uma personagem magnífica e incrivelmente forte, uma coelha de respeito. Enfim, o próximo vídeo do canal será sobre Salomão, que ficou em terceiro lugar na nossa pesquisa. Então, se você não quer perder o próximo vídeo, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Você é muito mais que bem-vindo. Me despedindo agora, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui. Até o nosso próximo vídeo, fui, valeu e tamo junto!